Pronto, vamos lá, devidamente acionado aqui a gravação. Então, se ninguém se opor, estamos gravando aqui para depois colocar no YouTube, né? Pessoal, me organizei aqui uns 10 minutinhos antes, porque eu acho que é bem importante a gente gastar um tempinho para falar dos briquetes, que eu tinha anotado aqui nos rascunhos que a gente terminou a semana passada, bem nessa imagem aqui, então queria conversar bastante e voltar naquela questão. Eu gosto muito de frisar aquela escada, né? Eu acho que o Paulo César lembra do desenho, né? Uma escadinha no sentido assim dos pequenos degraus que vão aumentando, no sentido de uma boa gestão dos resíduos florestais. E o briquete eu considero um degrau nessa escada, nessa ascensão, lá em cima, ou seja, bem importante, uma alternativa principalmente que casa aquelas duas engrenagens que eu falei a semana passada para vocês e que eu acho que a gente tem que frisar e gravar bastante, que é a engrenagem da oferta e da demanda por resíduos, que definitivamente é um dos complicadores, um dos maiores complicadores para a gente ter uma boa gestão de resíduos, casar a oferta com a demanda. Mas o briquete, em determinadas situações, tem essas engrenagens funcionando bem, tá? Bom, mas vocês devem estar ansiosíssimos por isso. Eu queria saber se vocês conseguiram trazer para a gente, discutir um pouquinho, alguns exemplos práticos. Então é uma tentativa, tá, pessoal, da gente substituir um pouquinho das aulas práticas, que eu gosto que sejam assim lúdicas, né, exemplificadas, usando a experiência de cada um. Isso eu sempre tenho feito. Então vou fazer uma rodada aí. Se der para apresentar, fiquem à vontade. Se não conseguiram, fica mais adiante no momento da cobrança mesmo. Vai ser lá para as 2 últimas semanas, onde gostaria que vocês apresentassem um seminário mesmo, tá? Mas hoje é só um teste aí para ver se essa metodologia quer funcionar. Me falaram também que essa plataforma aqui tem aquela história de levantar a mãozinha, mas eu não achei aqui. Sabe assim, quero falar, aí levanta a mão. Mas enfim, eu vou passar a bola aí. O José já levantou o dedinho, né? Pode. Para ver na tela, só pela tela você Consegue, né? Como somos poucos, dá para fazer pela tela assim. Pode levantar o dedo pela. Então, quem quer começar? Pode levantar o dedo aí. Alguém quer começar? Beleza. Carlos, bom dia, tá, amigão? Bom dia. Eu realmente, quando o senhor falou a questão da situação prática, eu fiquei assim, meio preocupado como seria essa prática aí, mas Uhum. eu separei três diferentes resíduos da madeira, apresentando aí, no caso, também três destinações. Que é aqui essa que o senhor está expondo aqui no nosso nesse cartaz, aí Uhum. nesse slide, que é o briquete. Eu não trouxe o briquete em si, porque até eu não sei, que nessa correria aqui de nós estávamos trabalhando e não deu tempo de ir lá na empresa também buscar um pedaço. Nós temos alguns volumes, mas eu trouxe também o resíduo e coloquei agora no nosso WhatsApp aí umas fotos em PDF da sequência, que for assim, como tem a questão da nós temos aí trabalhado com ela, e sendo assim também, ele tem dado apoio ao mestrado do meu filho mais velho, Uhum. que é engenheiro civil, que trabalha com essa destinação. O produto dele do mestrado é a destinação desses materiais, Uhum. e agregando também valores, no caso o calor, né? Uhum. E aí eu trouxe
no caso, em primeiro momento, eu vou até colocar aqui o meu EPI, né? Porque eu vou mostrar com ele aqui. Opa, legal. Para poder botar uma máscara e uma luva, né? Porque eu estou com ele aqui, eu trouxe uma não sei se vai dar para ver total. Legal. Mas aqui é o cavaco já. Olha, cada um de vocês, veja como está aparecendo na tela, mas na minha opção aqui eu consigo colocar o Cláudio em tela cheia. Vou fazer isso agora, porque daí talvez dê para ver melhor, daí fica na tela cheia aqui para mim. Aí tá dando para ver bem, Cláudio. Então esse aqui é o cavaco já com a granulometria mais, assim, em primeiro momento, está aí nessa apresentação eu fiz em PDF, está quando passa realmente no triturador, então sai essa granulometria. Depois aí tem um sistema também de peneiramento dele, que vem para uma outra granulometria também, que é essa aqui mais fina. Cláudio, então a origem disso, a matéria-prima, qual que é mesmo? Frisa bem para mim. Foi dos Tá. Então, isso daí mas embalagens de madeira, base de madeira. De madeiras, as embalagens que vêm para os pallets, que vêm todas aquelas peças de automóveis a serem montadas, então essa empresa coleta lá nas empresas, na Renault, na Peugeot, naquelas empresas ali, e daí transforma realmente tritura nesse triturador, e depois ele é lançado também dentro da briquetadeira, onde sai realmente semelhante a essa mesma que eu estava apresentando aí. Que legal. Poxa, então é perfeito. Me situa assim a localização disso, então. Isso porque isso. Ali na entrada de Volta Redonda, temos uma delas que trabalha, é a matriz, onde nós trabalhamos montando esteira para eles, montamos também parte do galpão deles. E lá em Porto Real, que é a outra, onde ele já montou outra base, também bem próximo ali a Peugeot. Super interessante. O polo industrial de Porto Real. E deixa eu aproveitar então para te perguntar o seguinte, você pode falar um pouquinho dessa relação de oferta-demanda que ele tem, ou seja, como é que é a questão de oferta dessa matéria-prima para ele produzir então a biomassa e o briquete, e como é que é a demanda por esse produto final dele? Ele na verdade, assim, essa oferta, para que ele possa, ele tem um contrato com essas empresas, onde ele põe os containers para poder coletar todo esse resíduo, já tem já vários anos. Os pallets que são bem intactos, bem reaproveitados para reutilização, eles revendem para as indústrias aqui na Baixada Fluminense, em São Paulo, em alguns outros lugares. E os briquetes, eles também encaminham para algumas empresas que trabalham com caldeiras também na Baixada Fluminense e no interior de São Paulo também. E naquela região. E pelo que você percebe, essa relação, então, oferta-demanda, nesse exemplo que você trouxe, ela funciona bem, ou seja, ele não tem problema de abastecimento de matéria-prima e não tem problema de escoamento do produto final também. Não tem realmente essa cadeia, ela é bem rotativa, ele não tem assim, não para, e o fornecimento também. Só no caso ele montou também uma linha de limpeza desses materiais, porque alguns deles vêm agregados ali plásticos, porque finalmente são embalagens de veículos que vêm motores, vêm portas, então vem alguns protetores, como materiais de isopor,
poder evitar os impactos. Então aí tem uma linha, um pessoal que trabalha numa linha de limpeza para fazer essa agregação ali. E ele utiliza isso aí. Poxa, que joia, Cláudio. Agora eu ia falar uma coisa assim, eu quase me esqueci que a gente está nesse momento. Eu ia perguntar, poxa, a gente não pode visitar, né? Mas... Sim, até comentei isso ontem, com o meu filho estava mostrando quando eu estava falando com ele, que seria assim, conhece muito a da floresta, ele tem inclusive fazenda de plantações lá em Paragominas, madeira, ele trabalha muito com a tarobeca. Ah, perfeito, Cláudio. Bom, hoje então o objetivo vai ser uma coisa um pouco mais rápida, mas eu sugiro assim que você essa é um ótimo tema, né, uma ótima situação para que você explore no que a gente tem utilizado como avaliação final da disciplina, que é uma apresentação. Então daí, se você conseguir imagens, alguns dados quantitativos do volume que ele consome, volume que ele entrega, isso aí seria bem legal se você conseguir para a gente, tá? Tem até folder da empresa, tudo que ele tem desse material. E no momento oportuno, se a gente conseguir, pessoal, eu já fiz isso, a gente joga uma visita mais para frente, a gente mantém o contato aí da turma, tá? É sempre uma turma pequena. Eu já fiz até visitas com o meu carro, põe os 3, 4 no carro e a gente vai, arruma mais um carro, daí a gente fica um pouco independente de ônibus, da rural, etc. Aí, pô, seria super interessante, Cláudio. Seria super interessante. Beleza, pessoal. Bom, eu vou partir para outro resíduo. Tá, vamos ver. Que é o pó de serragem, né? Da serraria lá dele, que ele tem. E que esse é o produto também do mestrado do meu filho, que é o pó de serragem, essa granometria bem, que está dando prazer. Bem fina. E aí ele agrega-se a ele um outro resíduo, que é do carvão. Coban, onde ele é bem fino. Cuidado, Cláudio, vai com calma. Vendo aqui, ó. Tô vendo. Então ele tem assim, a moinha de carvão, ele é agregado a serragem em vários percentuais para que chegue ao ponto para aumentar o poder, né, calorífico dele, e agregado também a uma aglutinante para que chegue a esse produto aqui, que são aqui os briquetes. Os briquetezinhos de carvão. Isso, de carvão. Ah, que legal, cara. Esse exemplo é fantástico. O carvão, você falou uma coisa interessante aí que eu vou adiantar também, que muitas vezes eu vou falar na hora dos briquetes, quando a gente tem uma composição só madeira ou casca, né, você consegue aquele processo de extrusão sem aglutinante nenhum, sem adesivo, sem nada. Quando você inclui esse particuladozinho de carvão, essa liga, né, essa junção das partículas, ela é dificultada. Então você tem que ter um aglutinante. O que ele usa lá, você sabe? O pessoal usa aquela fécula de mandioca, né? Nós estamos utilizando, tem teste com 3, né? Com a fécula de mandioca. Isso. Também aquele carboximetil. Agora não sei o nome o CMC, né? Que é utilizado muito em laboratório aí na universidade. E também o melaço. O resíduo do melaço também ele é um ótimo aglutinante. Ah, que legal. A gente fez uma dissertação há um tempo atrás de uma moça que era lá de Volta Redonda, que ela coletou, Cláudio, aquele resíduo daquela fábrica de papel que é a Schweitz-Malduit, você conhece? Que é ali em Piraí, né? Santanésia, né? Isso, ali em Santanésia, em Piraí. E eles têm um resíduo, poxa, eu tenho essas amostras para mostrar, sempre mostro, né? Que é super interessante, que eles usaram como aglutinante, entendeu? Que é aquela decantação
das lagoas de efluente da fábrica, e que ele é um material muito viscoso, né? Ali tem caulim, tem breu. O nome dela era Elizabeth. Elizabeth, é isso aí. Eu conheci o trabalho dela. Foi super legal, a gente publicou o trabalho, o Azarias ajudou bastante a gente fez esses briquetinhos muito parecidos com o que você mostrou, e deram resultados interessantes assim, na queima desse material. A gente identificou alguma toxicidez nos gases, né, que saíam, mas assim, para fins industriais, foi super aprovado, assim, a gente publicou o trabalho em revista, foi bem legal, isso já tem 10 anos atrás. E depois ela teve uns problemas pessoais, o marido, etc. E acabou, ela entrou no doutorado, na química, mas eu não tenho certeza se ela concluiu o doutorado, sempre não tenho notícia dela. Mas perfeito, Cláudio, perfeito. Se você puder aprofundar, então, essas informações, para a gente ia ser riquíssimo, tá? Como eu sempre falo, eu estou aqui aprendendo com vocês também, não conhecia esse exemplo. E se a gente puder, né, assim que a gente conseguir retornar, a gente pode ter esse compromisso, né? Quem sabe no final do ano até daria para fazer isso. A gente pega 2 carros, aí passa uma manhã lá conhecendo o pessoal, eles são abertos a isso, você acha que dá? Isso. Perfeito. Essa daqui, você conhece o resíduo da macadâmia, né? Foi o meu trabalho e é também elemento do meu trabalho aí, né? Porque essa aqui que é a casca da castanha da macadâmia. Então no meu mestrado eu utilizei para produzir elemento filtrante, né, para filtro de água. E aí eu trabalhei com eles, tive que desenvolver um triturador para poder chegar a uma granulometria também, que é exigida pela ABNT como o carvão ativado para o carvão ativado. Eu carbonizei, também tive que desenvolver uma panela de pressão para poder carbonizar esse material. Inclusive esse meu fogão de lenha me ajudou bastante nessa carbonização. E logo em seguida eu fiz a ativação aí na universidade mesmo, que foi no laboratório do professor Jonta. Ele foi ativado para chegar ao elemento filtrante do meu produto. Pô, que legal. E daí você usa isso como material filtrante para filtrar o que? Água? Filtrar? Água potável, água para consumo humano. Puta, que legal. Ela foi, inclusive, analisada pela própria SEDAI, aqui da região, Piraí, e deu foi interessante, assim, foi surpreendente, que deu 100% de eficiência. Inclusive recomendado para tratar, me recomendaram até para fazer um trabalho lá na área, porque eles usam o carvão mineral, né? Foi esse trabalho que você gerou aquela patente? Sim, esse trabalho aqui, esse carvão ativado aqui, que é a minha patente. Fantástico, Cláudio. Pô, você tem uma bagagem incrível, né, cara? Eu tô pensando aqui, pô, o cara é um prato cheio aqui para nossa aula de resíduo. Acho que a gente tem que, né, pessoal, tem que explorar bastante. Não, cara, você tá de parabéns aí, Cláudio. Você tá trazendo umas temáticas, porque eu sou muito franco, né? O estado do Rio de Janeiro, muitas vezes no contexto das nossas disciplinas, nem sempre a gente encontra boas iniciativas, tanto florestais, serrarias, etc. Ele é um pouco incipiente nessa área de tecnologia de produtos florestais. E nessa área de resíduo, mais ainda, tá? Eu tenho alguns, tenho aquele da Chacovaco, tenho o pessoal da LPZ também, Piraí, que fazia aproveitamento energético. Tinha esse contato aí da Elizabeth, e também tinha um rapaz, ele chamava André Tarcísio. Você chegou a conhecer ele, Cláudio? O André Tarcísio... Trabalhou na CSN. Isso, trabalhou na CSN, e o André Tarcísio, ele fez a disciplina, a gente foi visitar,
ele era proprietário de uma pequena fabriquinha de briquetes de carvão a partir da moinha de carvão. Eu conheço ali perto como que não é para Amparo ali. Ele tem isso ainda lá, será? Tem. Depois também ele acho que termina. É o chamado hoje, ele diz que é o carvão ecológico. Isso, carvãozinho ecológico. Tem umas amostras dele até hoje. Esse moço também, ele era super atarefado, ele era engenheiro lá da CSN e acabou não concluindo o mestrado, mas eu lembro do objetivo do trabalho dele, era exatamente isso que você colocou, era estudar, era até o processo inverso, ele fazia o briquete de carvão, mas ele iria introduzir uma quantidade de serragem de madeira para melhorar a combustibilidade, porque era muito difícil, ele explicava para a gente que era muito difícil a ignição inicial do material. E o dele era uso doméstico, era churrasco, né? Na maioria das vezes. Então o pessoal ia fazer a churrasca e não conseguia pôr fogo no carvão de jeito nenhum, porque tinha o aglutinante, né? Estou fazendo contato com uma empresa do Paraná que está produzindo bastante agora. Que legal, que legal. Cláudio, deixa eu passar a bola aqui, deixa eu dar uma de chato aqui, deixa eu passar a bola, mas... Olha lá, beleza, pode fazer, José, deixa eu voltar com todo mundo aqui. Por exemplo, você agregar óleo de cozinha reciclado, etc., ele poderia ser utilizado no churrasqueiro e daria uma combustibilidade maior. O problema, José Carlos, é a questão justamente essa oferta do óleo, porque mesmo que você tendo essas reciclagens, ela não teria, porque na verdade o volume seria muito grande. O que nós tentamos aqui foi glicerina, porque tem uma empresa que trabalha com a parte de glicerina, e mesmo assim torna-se um produto caro, porque o resíduo, que é o pó do carvão aqui, essa moinha de carvão, ela é muito abundante em função desse transporte do carvão que vem para sobram muita moinha. E aí seria realmente, aí torna-se bastante oneroso para a produção. Cláudio, uma outra pergunta. A água já dá uma unidade nesse resíduo triturado, granulado. Prensada com uma pressa de alto poder impactante, será que não daria para formar um briquete que você pudesse comercializar para churrasco, por exemplo, com essa forma de óleo, etc.? Mas o carvão não dá, ele tem que ter realmente um aglutinante que tivesse. Não, da serragem tem, porque igual o professor estava explicando, quando você só tem o material vegetal, acho que a lignina, né, eu não sei, que ela com a temperatura muito alta e a pressão, ela realmente torna-se uma cola ali. Nesse briquete não tem nenhum aglutinante, é a própria pressão e os extrativos, né? Eu acho que é bem por aí mesmo, viu, José? A água não, a água eu acho que ela quer dizer, ela não é desejada em hipótese alguma nos briquetes, né? Isso quanto mais seco, melhor. Isso é indiscutível. O lance, eu não sei se vocês estão com a imagem do briquete na tela aí, né? Só para eu exemplificar um pouco menos. Esses que estão na tela, eles são 100% material vegetal, a grande maioria madeira, talvez um pouco de casca, né? A casca tem uma composição química um pouco diferente da madeira. A casca, tecnologicamente falando, ela não atende aos requisitos do que a gente chama tecnicamente de madeira. Então, mas ela tem lignina, ela tem celulose e ela tem os extrativos em percentuais diferentes do que a madeira apresenta. Mas o lance dessa compactação do briquete é aquele processo químico que a gente chama de plasticização da lignina. É um amolecimento mesmo desse material inerte lignina, né? Então, uma pena também, eu tenho lá algumas amostras de briquete, quem conhece o material, o briquete ele fica
a gente tem até essa sensação, ele fica meio que plastificado por fora, Fica brilhoso até, fica né? brilhoso, exatamente, Cláudio. Ele dá esse aspecto plástico em função dessa plasticização da lignina, principalmente na região dele que pega mais contato com a temperatura. Então, se vocês pararem essa imagenzinha aqui, eu vou pôr a bolinha vermelha aqui, essa imagenzinha, ela tem ele fica, parece que uma película em volta do material, que é onde ela aquece mais. Essa teoria diz que acima de 90 graus a lignina ela plasticiza, acho que é isso, mais, ou seja, ela amolece e se recompõe quando resfria. Então esse material... Parece um verniz, né? Isso, parece um verniz. Mas é super interessante porque isso não tem aglutinante, não tem adesivo, não tem umidade nenhuma, né? Ou seja, é um negócio super bacana, assim, se a gente achar a composição certinha para ele ter uma boa compactação. Mas vamos lá, deixa eu correr aqui, senão a gente não sai daqui, né? Mas tá ótimo, viu, gente? Como eu falei para vocês lá no começo, eu tenho a minha baliza é sempre 6 aulas teóricas. Pelo andar da carruagem aqui, talvez a gente gaste um pouco mais, 7, 8 semanas de aula, essa já é a quinta, né? Com certeza. E depois a gente vai passar para a fase dos seminários, tá? Então guardem essas angústias aí, tá, Cláudio? Que tem muita coisa para a gente conversar. Eu vou deixar uma aula para cada um aí no final, a gente pode ir um pouco mais adiante, véspera de Natal, janeiro, não tem problema, a gente termina lá para frente. Tá bom? Bom, quem quer continuar aí? Alguém trouxe mais alguma coisa interessante? Vamos lá. É porque o Cláudio deu uma inflacionada, né? Vai começar com ele, né? Putz. O cara é o cara. Deixa eu só fazer uma piadinha. Eu não sei se. Eu não sei se eu já. Foi bom. Eu não tenho nada de produção com finalidade comercial, nem projeto nesse sentido, né? Eu nem sou da área, eu sou de direito. Eu sou uma matéria, eu estou sempre mexendo com terra, isso eu gosto. Eu planto hortaliças em tubo de PVC na vertical, faço danadinho no tubo, e aí tem salsinha, cebolinha, faz isso tudo. Ah, legal. Legal, até alface também, molhado, contato com o chão e tal, principalmente, tá muito legal. Mas isso lá em Mangaratiba, no Brinquedinho e tal. Ele trouxe até uma garrafa, como eu falei, aquela captura de abelha da Jataí para polinizar e para poder também melhorar a natureza lá na região, as coisas ficarem mais bonitas, etc. Eu trouxe aqui uma garrafa. Eu fiz de garrafa PET aqui, tá dando pra ver bem aí? Tá, deixa eu aumentar para mim. Beleza. A garrafa PET não tem muita novidade, né? Mais um furo, 3 ou 4 furos aqui em cima, pequenos, porque se houver algum aquecimento, algum vapor, o vapor sai por ali, vai para dentro da garrafa. No gargalo da garrafa, você coloca um joelho daquele que acha mangueira de jardim, pretinho, branco, como faz, aqui nessa pontinha. Coloca esse joelhinho aqui, envolve com plástico, tal, calça ele bonitinho, mas não veda com um produto que venha a selar, porque se houver alguma umidade que correr no interior da colmeia, ele vai sair pela boca, não é? E aí passa um plástico preto para escurecer o ambiente, depois daquela fita de... Esse elixir aqui, de brócolis, etc., esse elixir, você passa pela garrafa, sacode bem, deixa ela pegar, coloca um pedacinho de cera alveolada também, no interior da garrafa, porque puxa, né? Jataí, etc. E esse joelho que ele é plástico,
tem você que ter um olho também, né? De dentro depois você ficar. Quando você fecha tudo isso, ele fica com aquele cheiro de mel, própolis, aquela coisa toda. Legal. Usa essa bisonga, pendura na árvore, no meio da mata, Aham. deixa. Aí o tempo de enxamear para agarrar, varia, de acordo com a época do ano, da florada, por conta disso tudo, né? E depois que você capturou, deixa por uns 2, 3 meses para a colmeia ficar bem forte. Aham. E a vida já está aí, não pelo mel propriamente dito, mas tem gente que até bota muitas caixas para colher mel de jataí, né? A jataí, a iraí também, que a vida mais forte, maior do povo. É interessante. É uma coisa que aproveita o pet, né? Uhum. Na natureza e dá uma utilidade pro pet. Muito legal, José. E você tem uma produçãozinha de mel, tudo? Você tem uma produção de mel? De jataí, Não, tudo? não tem. Você não tem agricultor. Uhum. Agricultor mais de aves, né? Então ele tem caixas, ele deixa caixas de sítios. Tem pessoas que, por fazendo florada, ele leva as caixas, bota lá na. Muito interessante, eu gosto disso, né? Então eu fiz um curso de agricultura há muito tempo. E aí tem um livro do Carlos Couto, se não me engano, que ele fala a respeito da polinização. Uhum. Ele teve uma experiência colocando uma laranjeira totalmente pelada para que os insetos não tivessem acesso, só velas, etc. Né? E água para fazer polinização. E a outra colocou uma colmeia embaixo. Então a produção foi, uma deu 60 laranjas, a outra 60, 10 vezes mais. Por conta da polinização desse tempo. Então é uma coisa muito interessante, a ver esse mundo da parte. Legal, É uma legal. atividade maravilhosa, etc. E tem também outras coisas que eu dou utilidade para pet, às vezes como falar de produtos, de produtos para limpeza, etc. E tal. E aí eu coloco aqui na conta, o ponto, faço o pulinho aqui em cima tem um pulinho para poder nessa pontinha, que na verdade é um gotejador. É esse gotejadorzinho aqui. Uhum. Você tira aqui, tem caixa, você regula a quantidade de água. Para dar uma gota, meia, o tempo da gota, enfim. Aí você coloca isso. Eu venho para calcular mais ou menos 3 dias e tal. Aí o gotejamento vai proporcionar uma condição melhor, o florzinho vai mais, toda essa natureza, né? Perfeito, José. É interessante. E aí vai tomatozinho de cereja, É. coloca aqui o tomatezinho de cereja, quando já está com ele um pouco de positivo aqui, ó. Aham. Subindo. Ele vai dar aqui, se Deus quiser. Esse também com a PET, né? Com a PET também. Então são 3 que a gente tem da PET, é interessante. E eu, na vila que eu moro aqui, tem um pé de tamarindo, que é interessante. E esse pé de tamarindo, tem época que falta muito caixa. E aí eu colho essas caixas e faço dessas caixas um substrato para muda de orquídea, e mais aqui na caixa, aqui, ó. Caixa de tamarindo. Uhum. E lá em Mangaratiba também tem a casuarina. Um riacho na beira do rio, de todos os lados tem casuarina. É porque muitas vezes catando lá aquelas caixas de casuarina para fazer isso, para botar em cima da terra, para manter a umidade, etc. São essas coisas assim que a gente vai fazendo, independente daquele ferralho que vamos fazer. Perfeito, José. Deixa eu te mostrar que foi muito legal sua contribuição, tá?
Esse é um conceito importante, pessoal, das engrenagens. E deixa eu utilizar a fala do José, que eu gostei, viu, José? Gostei bastante, para exemplificar e para chamar atenção, para tentar afirmar esse conceito. Vocês viram que o José deu aí 2 ou 3 exemplos interessantes de reaproveitamento de garrafa PET, tá? Não é muito da nossa área madeireira, mas é uma questão social, de meio ambiente, gravíssima, porque o consumo é muito grande. Agora, José, se eu te perguntasse assim, qual que é a sua demanda por garrafas PET em um mês para você, como cidadão ou produtor de mel de jataí, pequeno produtor, qual a sua demanda de garrafas PET de um mês para produzir essa sua engenhoca aí das jataís? Quantas garrafas PET você precisaria? Cada garrafa PET é um litro, né? Não, mas mais ou menos assim, se você fosse fazer um negócio, vamos supor, opa, eu vou vender isso daqui, eu tenho vários interessados, amigos meus, quantos que você acha que conseguiria comercializar por mês? 8 ou 9. Agora vamos para o outro extremo. Isso daí eu vou usar como exemplo porque a gente chama da sua oferta de produto. Eu vou produzir 8 ou 9, então, engenhocas aí para capturar jataí no campo. Aí, na sua região, acho que não precisa ir muito longe, no seu quarteirão aí onde você mora, quantas garrafas PET por mês você acha que são consumidas? Quarteirão, quantos são consumidos? Quantas garrafas PET são geradas ou consumido refrigerante e descartados? Então, ela concentra o lixo das outras casas, o lixo de papel, o lixo plástico, o lixo resto de óleo. Ela concentra e tem uma igreja aqui perto, que tem uma comunidade que faz o movimento. Aí toda semana passam aqui na quinta, sexta-feira para recolher todo esse material reciclado, né? Então, sim. ela faz isso, às vezes até consigo com ela, porque fica incomodando alguns lugares com quantidade de grande, mas eu entendo pelo outro lado do trabalho social a importância de tudo isso para a natureza, né? Então, essas garrafas eu pego desse sistema. E lá no condomínio, o condomínio faz uma coleta de lixo seletiva. Não chega a ser 100%, mas eles estão começando com esse processo. Uhum. Então é interessante também. E eles também dão destinação. Tem todo um sistema interessante. Beleza. Eu também comprei até um triturador de folhas para utilizar a forma que eu faço, triturar e colocar, voltar para a terra, né? Então é interessante isso. Não, o que eu estou querendo fazer analogia é que no seu caso é super interessante essa sua iniciativa de utilizar a garrafa PET. Mas no montante que a gente não precisa ir muito longe do nosso quarteirão, do nosso bairro ou do nosso município, o volume de resíduo desse tipo, por exemplo, ele é imensamente maior do que essa demanda racional que você tem, né? Ou seja, as engrenagens não se ajustam nesse caso. É diferente da pergunta que eu coloquei para o Cláudio, que eu perguntei, Cláudio, então ele tem lá uma oferta do material, industrializa isso e está colocando o produto no mercado e tem demanda mercadológica para isso. No seu caso, eu não acredito nisso. Você tem um excedente imenso. Sempre desconfio dos programas, infelizmente, sempre desconfio um pouco dos programas de coleta seletiva, de mistura. O meu exemplo pessoal ali no bairro do Recreio, a gente separa, minha esposa foi síndica aí por 4 anos do prédio, pegou no pé de todo mundo, separamos o lixo, e muitas vezes passava um lixeiro, pegava os 2 montes ali, de reciclado e de lixo comum, e jogava na mesma caçamba e levava embora. Quer dizer, é complicadíssima essa questão.
Mas isso não é um complicador, você está certíssimo na sua iniciativa. Agora, se a gente tivesse isso numa escala, né, de consciência de todos nós, né, então, por exemplo, que a gente, pelo menos, acertar dentro do nosso nicho, né, o que eu consumir, consumo lá 3 ou 4 refrigerantes por semana, talvez menos, talvez mais, mas eu vou tentar, então, fazer, primeiro, uma disposição correta, né, para um descarte via uma reciclagem, via um reuso, etc. Ou mesmo vou consumir dessa forma que vocês se... vou fazer aqui um cachepô. O que eu vi outro dia, super legal, o cara fez uns vasinhos, assim, com garrafa PET, super legal, fez um cachepô mesmo, outra coisa, né? Aham. Isso, vira as bordinhas, assim, fica super legal. Bom, pessoal, é verdade. Um cara fez uma prancha de surf uma vez, né? Mas enfim, isso eu acho que como informação geral, né, todo mundo percebe, o plástico em geral, isso numa escala mundial, é um dos resíduos mais problemáticos hoje, né? Ou seja, de alto consumo e pouca porcentagem de aproveitamento ou reciclagem e com uma interferência ambiental fortíssima, né? Deixa eu passar a bola aqui. Quem mais? Esse cara do topete aí. Fala, Ângelo. Então vamos lá. Ângelo tá. Não dei nem bom dia, né, Ângelo? Mas eu fiquei meio agarrado aqui em informática, aqui levou uns probleminhas. Vamos lá. Aqui, resíduo, nossa. Deixa eu tentar aumentar a sua tela aqui. Vê se vai dar melhorada aqui. Opa, legal. Põe um pouquinho mais longe que eu acho que foca melhor. Mais longe? Eu vou botar assim. Aí, beleza, tá dando pra ver. Dá pra ver? Tá. Então, isso aqui é um resíduo triturador nosso, que a gente tritura aqui para fazer as compostagens. No final das contas vira isso aqui. Isso aqui a gente usou para semana de meio ambiente. Isso aqui já é o composto já. Não sei dizer isso. Eu acho que tá ouvindo aí direitinho? Tô ouvindo. Dá pra ver aqui? Então, isso aqui foi o resultado daquele do material triturado e a gente fez esse composto aqui, foi usado. Entendeu? E depois, quando eu fazer um seminário, eu vou mostrar umas fotos aí do nosso triturador, dos burros dos compostos nossos que tem lá, triturado. Onde que é mesmo, Ângelo? Onde que é? Eu posso situar assim. Aonde que é mesmo? Aonde que fica? A nossa central de compostagem nossa fica aqui na divisa Paraty-Angra. Uhum. Aqui no Parque Mamucaba, não, é na Vila de Mamucaba. Bem do lado aqui bem do lado aqui do rio, que faz a divisa aqui com de Angra e Paraty. Uhum. Aí a gente tem uma central de compostagem aqui na vila, que é lá que a gente tritura. Outra coisa que a gente também, não sei se eu consideraria isso, que eu pego muito galho de árvores, e a gente usa muito também para paisagismo. Não sei se você vai conseguir ver aqui. Deixa eu abrir aqui a foto. Deixa eu ver se vai dar para ver. Tipo assim, a gente usa a gente faz os discos e a gente usa no paisagismo aqui, vai aproveitando como dá, né, pra gente fazer. Esses discos aí são todos madeira, né? Todos de madeira, que a gente aproveitou, cortou e a gente usou pra fazer paisagismo. Tem alguns locais aqui que a gente usou bastante deles. Então, assim, eu acho que é um aproveitamento também pra não poder jogar fora também, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais, fiquei na dúvida mesmo, para aprender mesmo, a questão do seu composto. Além da madeira, você mistura alguma matéria orgânica também? Então, esse composto controla a ureia, índice de nitrogênio, alguma coisa? A relação nossa carbono e hidrogênio é só praticamente não entra nada mesmo, é só material de estruturação, galhada, folha,
vai tudo junto, e a gente monta. Aí a gente deixa aí. O processo não é muito bem feito não, mas funciona. A gente não tem análise exatamente para ver como é que ficou, mas a gente usa muito aqui, o pessoal pega muito aqui na vila, nas casas, a gente usa também nas árvores aqui, para cobertura morta. Uhum. Então, funciona bem. No geral, a gente tem uma aplicação boa dele. Quanto tempo mais ou menos de compostagem, Ângelo? Oi? Quanto tempo mais ou menos de compostagem? Aqui, que eu falei, não tem muito certo não, mas fica geralmente até 6 meses aqui para tirar. Demora bastante. Uhum. Às vezes até mais. Uhum. Isso aí, porque pô, a gente não tem muito controle, a gente não faz reviramento, a gente monta as leiras e deixa lá. E aí, de vez em quando a gente mexe ela um pouquinho, mas difícil. Geralmente, quando eu vou fazer acho que o seminário, né, vai ser legal que eu vou mostrar todas as compostos, quando saiu esse aqui foi que saiu o triturador, que eu mostrei. Uhum. Beleza. Fresco. Aí tem ali logo depois como ele fica sem ser peneirado, né? Aí fica meio misturado. E esse aqui do saquinho já é o material final peneirado, né? Uhum. Mas a gente distribui ele já meio sujo, né? O pessoal aqui, ele mesmo limpa e utiliza. Tá. Eu vou tentar, eu estou pensando aqui, eu estou achando tão bacana aí os exemplos de vocês. E hoje eu não queria nem, na verdade eu esqueci de trazer o portfólio, eu vi isso de novo. Esse evento de novembro, que é da Universidade de São Paulo, vai ser um evento online, com palestras interessantíssimas, entre elas a Adriana Nolasco, e ele vai estar aberto para exposições também. De repente eu vou fazer essa provocação para vocês, porque nas iniciativas que a gente teve isso sempre funcionou bem, né? A gente pode pegar essas experiências de vocês, os próprios seminários, e montar uma apresentação nossa, inclusive para o evento. Isso é super legal para o currículo de vocês, como resultado da disciplina. Vamos pensar nisso, tá? Porque eu estou achando que são situações aí ricas, cara. Eu peguei, a gente tinha um tronco aqui de amendoeira, bem grosso assim. Eu peguei, cortei eles, então vou fazer umas mesas agora de amendoeira. Porra, show. E a madeira bonita, bem bonita, ela é amarelinha, né? Parece até um cedrinho. Ah, é? Pô, que legal, pesada, né? Eu tô até no meu carro, ela é pesada. Ela é bem pesada. Aqui ao lado a gente tem uma empresa que faz a parte de construção, manutenção predial, essas coisas. Então eles têm uma marcenaria, eles aparelharam para mim, essas aí, ficou bem legal, assim, vai ficar bem legal a mesa. Eu consegui tirar 3. E o outro final do pedaço ali também que eu tenho, que sobrou, eu tô pensando em fazer uma mesa de centro, lá certinho. Usei a metade e virou uma mesa de centro de 1 metro. Também um amigo até que vai talvez ficar com ela. Ah, legal, Ângelo. Essa também, pô, iniciativa, se você quiser fotografar aí o processo, tá? Depois você traz pra gente, a gente sempre abre um espaço. Tá bom? Tem até a foto aqui das bandeiras aqui, mas aí eu acho que vou deixar o pessoal falar, senão a gente vai... Não, e só para fechar contigo, Ângelo, e daria pra gente fazer uma visita aí também, né? Eu gosto de situar assim, porque é perto, né? Angra, então a gente também poderia ver isso em loco aí, se for o caso. Aqui é legal porque tem a Restinga aqui do lado aqui também, que a gente passeio nela, é bem do lado da central de compostagem nossa. Ah, beleza. Tem um bom restaurante. Olha lá, tá todo mundo aí pertinho. De peixe, né? Tá todo mundo aí pertinho. A Andressa pega o carro aí, né, Andressa? De Alagoas pra cá é um pulinho, né? E conhecer aí a Costa Verde, né? Uma região super legal aqui. Né? Valeu, Ângelo. Então, tô ficando satisfeito porque acho que a gente vai ter excelentes seminários aí. E vou fazer essa provocação da gente tentar levar um material para divulgação nossa nesse evento aí que a USP vai organizar. E aí, Andressa, Paulo, conseguiram alguma coisa? Paulão tá meio debilitado lá se restaurando. E a Andressa, como é que tá? Andressa, eu estou terminando a questão da ata para te matricular, tá? Falta coletar as assinaturas. Tá à vontade aí, algum dos dois. Pronto, então, eu não tenho
coisa que eu vou tentar mostrar. Tinha uma coisa que eu estava pensando que poderia ser mais ou menos assim, encaixaria. É que aqui em casa, a minha mãe, ela vende batata frita. Na porta de casa, a gente tem uma vendinha e ela vende batata frita. E com isso, gera muito óleo, né? E aí ela usa óleo todos os requisitos. E depois esse óleo já não usa mais, porque ele não fica ruim. E nisso, há um tempo, ela estava doando esse óleo usado para uma vizinha. Mas, há uns dias, eu falei com ela que poderia deixar para a gente fazer sabão. Ou fazer sabão para a gente mesmo aqui, a família, ou sei lá, tentar vender. E aí, eu pensei que eu poderia também trazer para cá, quando eu fizesse, eu não fiz ainda. Mas aí posso fazer vídeo ou foto fazendo e depois fazer ele pronto. Hoje eu trouxe, a gente tem aqui algumas plantinhas, e a única coisa que a gente tem aqui é que até um pátio aqui no meu quarto, é que aqui a gente tem alguns resíduos florestais, aqui eu tenho galhos de árvores, de planta e algumas coisas que dá pra ver. Aí alguns resíduos que tenho aqui, que são tanto dessa plantinha que eu tenho aqui, como de algumas que eu também tenho aqui em casa. Mas é só isso que eu podia trazer. Mas se puder agregar, né, eu posso trazer a questão de sabão. Eu vou tentar fazer agora esse final de semana. E a gente tem muito óleo aqui. A gente tem um botijão gigante, usado. E eu posso fazer e até trazer para cá, tanto a produção, que eu fiz, vídeo, foto, como ele já pronto. Vocês conseguem uma destinação desse óleo aí, Andressa? Você falou que estava dando, né, para alguém? Isso existe um sistema de coleta, é um outro fator, é um outro complicador aí enorme, né, essa questão dos óleos residuais domésticos, de cozinha, né, de cocção de alimentos, etc. Super interessante. Bom, não é muito no nosso contexto madeireiro que eu preferiria. Até o seu exemplo da plantinha, perfeito, né? Você tem hoje um comércio para substrato de ornamentais, para suculentas, para esses cactos, etc., bastante grande, inclusive para fins paisagísticos, né? Acho que eu mostrei aquela questão da casca do pinus aí. Isso dá para explorar mais, se quiser fazer uma pesquisa, uma atualização sobre esse mercado. Acho também, ou tenho quase certeza, que em muitos centros urbanos a gente tem uma demanda grande por esses materiais e muitas vezes a oferta que a gente vai ter não vai atender aqueles requisitos que eu comecei a pincelar para vocês, da classificação, do controle da umidade, da limpeza, da padronização, que mais, da questão da granulometria, do próprio apelo estético, que é importante nesses fins assim, onde a estética do material é importante, além da sua composição como substrato mesmo, tá? Então, de repente, você fazer uma pesquisa, tá? Porque depois eu vou falar mais sobre o trabalho. Quem não tiver, professor, não tem muito contato, não, mas a gente pode fazer uma pesquisa bibliográfica, internet, tá? E trazer uma atualização aí de algum tema interessante. E acho que esse é um tema interessante, essa utilização estética, paisagística e às vezes nutricional também como substrato de ornamentais, tá bom? Beleza. E o topetão aí, como é que é? Bom, Às vezes eu esqueço que está gravando aqui, eu preciso me policiar aí, né? Não tem problema não. Eu fui aqui na marcenaria do meu pai, eu procurei passar pelas máquinas, né, os processos todos que a gente tem na nossa marcenaria, né, no nosso laboratório, para trazer pra gente. Vamos ver se dá para mostrar aqui. Beleza, PC. Família do PC tem uma marcenaria, né? Bom Jesus, né, PC? Bom Jesus estava poando, no estado do Rio de Janeiro. Aí aqui eu trouxe a Maravalha, né? A Maravalha, o material, madeira de pino. O que é difícil aqui, gente, um dos problemas é quanto à classificação, porque foi difícil achar todo branquinho assim, o material para poder separar e trazer para vocês. E cedro, então estava tudo misturado. Esse daqui é da Plana
desempenadeira, que é a que a gente tem lá no laboratório. Aí eu vou trazer um outro aqui, que é da Planet desengrossadeira. Esse aqui já é do cedro. Olha, isso ficou bem legal, deu para ver como que é o formato, né? Esse formato de concha, né? Que a lâmina faz, né? Na madeira ao retirar. Aí o próximo que eu trouxe é da nossa furadeira horizontal. E ele é bem fininho, mas a gente ainda consegue ver que há uns pedaços, ela sai meio enroladinha assim, sabe? Não sei se vai dar pra ver legal, aqui tá bem legal de ver, mas aí eu não sei se vai Tá, tá aparecendo bem sim. tá. Aqui eu não vou jogar no meu caderno, senão vai sujar, eu vou tentar. Então vou jogar um pouco. O pó de fita, serra de fita, ó, ele é um pouco maior granulometria do que o pó de lixa, né? O pó de serra aqui. Ele, quando joga aqui, ele não faz nem muita poeira. Agora, e o pó da lixa. Eu não vou tirar não, esse aqui não. Esse é o mais fininho, né, PC? Esse é o mais fininho de todos, vira uma poeirinha aqui, ó. A gente não consegue nem ver partícula, nem nada, é só o pozinho. E aí, deixa eu voltar aqui. Aliás, tudo isso aqui dá para aproveitar. Geralmente tem um senhor aqui que passa para fazer cama de frango, né? Ah, ia te perguntar isso agora. Você poderia falar o que seu pai, sua família tem feito com isso daí? Isso, apenas isso. E quando fica muito material, quando meu pai ficou muito serviço, aí tem que limpar a oficina, só retira dali e joga num terreno que ele tem. E é só para conta de tirar da oficina mesmo. Só tirar Quer dizer, a relação de geração e aproveitamento também não está muito bem balanceada, né? Não, quase que zero. Quando eu fiz essa disciplina de resíduos na graduação, eu lembro que eu cheguei a fazer um levantamento nas marcenarias que tinham aqui em Bangladesh e quase nenhuma delas faz nenhum tipo de aproveitamento desses resíduos. E essa classificação, então, pensar que não tem como o pessoal parar o serviço no meio do caminho para poder separar, igual a gente viu de cores diferentes, não tem muito isso com eles. Aí o que eu acho interessante de trazer são algumas pontas, igual é um resto de uma porta, né? E aí é muito feito que o pessoal pega e queima, né? O resultado que não é ideal, que tem todas essas bolas, essa problemática aí dos gases tóxicos, um pedacinho de MDF e uma fita de borda que veio substituir a fórmica, né? Que ela não corta, a fórmica ela é fina, né? Essa daqui é mais maleável. E geralmente o que os marceneiros fazem é compra o material, é o MDF, e vem com essa fita de borda para poder colar aqui, ó, colada. Alguma coisa assim, ou até por conta de ser mais barato. Só que essa ponta nunca fica, ela nunca é na dimensão correta, sempre sobra um pedacinho. Sempre sobra um pedacinho assim, para fora. Então, esses pedaços eles são retirados e esse material plástico muitas das vezes vai junto com o material madeira. E isso aqui é o pior pra gente aqui, porque vai pro lixo normal. Uhum. E a única coisa que é feita é separar do material madeira para não ir junto, e quando você vê tá uma pilha desse material que não tem muito o que ser feito, né? E é isso. Perfeito, PC, muito bem. Paulo, o próprio resíduo do corte do MDF, se misturar com a madeira, também contamina um e outro. Então, esse tipo de origem, para aproveitar, fica mais difícil. Sim, com certeza.
Isso que é difícil, assim, se a gente for pensar nessa classificação, essa separação. Isso a Paulo, gente. uma pergunta. Não há assim, uma viabilidade de aquisição, no caso de uma briquetadeira, para que pudesse, nessa região, que eu observei, na região de São Paulo, um determinado empresário, ele observou realmente o descarte desse material. Daí ele investiu na compra de uma briquetadeira e ele hoje coleta de todas essas serrarias, ou pode serragem, Amaravali, e lança na briquetadeira e produz briquete, e está tendo assim, uma ótima aceitação no centro urbano em São Paulo. Não há uma viabilidade para que possa destinar esse material dessa forma? Sim, com certeza. Agora, a esse consumo desse briquete dentro do mercado aqui interno da cidade, eu acho um pouco mais complicado. Por conta de ser uma cidade pequena, uma cidade no interior, e que a oferta de madeira é muito grande, né? A gente costuma ver assim na feira daqui da cidade sacos, daqueles sacos de estopa, assim, com um carvão, e você não sabe de onde que veio aquele material, qual madeira que é, como que foi feito. Então, assim, são essas pequenas coisas ainda que vão travando isso tudo. Claro que se fosse feito tudo isso, de recolher nessas marcenarias, serrarias, e fizesse os briquetes, e você estaria aumentando esse degrau, né, igual o professor fala, você estaria melhorando e agregando valor a esse material, só que em relação ao comércio, eu acredito que não seria tão viável por conta disso. Perfeito, PC. Eu acho que, né, a gente vai ter tempo, pelo menos agora, né, ao contrário do que a gente teve na graduação, de explorar você bastante aí, viu, com a sua experiência. Muito legal essa alocação. O PC, enfim, ele está muito dentro do nosso tema, né, e o que é, para mim, mais também tranquilo de tratar, que é do processamento, resíduo do processamento primário e secundário, né, das serras, etc. E isso que ele falou é importantíssimo, né? Primeiro, eu percebo esse desequilíbrio que deixa a gente bastante chateado, né? Que a gente não tem realmente uma política pública eficiente, a gente não tem essa relação de coleta e destinação eficiente. E acho que o PC conseguiu também ilustrar bem esses problemas que a gente começou a tratar na semana passada, ou essas variáveis, né, que são a importância da pureza, entre aspas, do resíduo madeireiro. Então ele trouxe dois exemplos importantes e que acontecem em larga escala. O resíduo de madeira está impregnado com algum adesivo. Esses adesivos, a grande maioria deles no nosso país, são à base de fenolformaldeído. Eles geram gases super tóxicos na sua combustão e eles são extremamente poluentes para o ambiente quando levados em um processo de, sei lá, de compostagem ou de contato direto com o solo e mesmo no aterro. Então fica essa mensagem aí como informação geral, muito perigoso, e tem essa questão que o próprio José colocou. Hoje é uma tendência enorme todos os marceneiros trabalharem com chapas e painéis, né? Ou seja, inevitavelmente eles vão ter contato com os adesivos. E aí você faz isso que o José colocou, você impregna o resíduo madeireiro com fenolformaldeído. E isso é muito sério. No caso de madeira tratada, com CCA, com cobre, cromo e arsênio, são metais pesados, super cancerígenos, então a coisa é bem complicada, né? Por outro lado, você tendo um controle racional disso, a gente vai mostrar alguns exemplos, acho que aparece hoje também nas próximas imagens, de coletas, ou seja, na just in point, ou seja, no momento do corte, você ter já a sucção da serragem, ou do pó de lixa, ou a coleta da maravalha, para um recipiente, para um ambiente fechado que possa ser pensado para aquele tipo de material. A gente tem alguma coisa para ilustrar, tem a Uliana Esquadrias na região de Tietê, era uma
uma indústria que a filha do dono fazia engenharia florestal lá na Exalc e recebeu a gente por muitos anos. Ela foi orientada da professora Adriana Nolasco, no mestrado e doutorado. Ela chama Liz, e na verdade é a pessoa que vai assumir a indústria lá. Com uma visão bem legal, e ela tem colocado a linha de produção dela da indústria como modelo de política nacional de sólidos, de boa prática de gestão, de certificação de processo, de certificação do FSC e tudo mais. Bom, galerinha, fiquei bem satisfeito aí, acho que isso é o mais legal para explorar durante as aulas. Fala, José, está aberta a palavra aí. Eu tenho uma colocação futurista. Quando eu pegava bambu, pipa para vender, e enterrava aquela enterrava lá no jardim. E aí é pitoresco isso, porque para vender e enterrava aquele fragmento que fica na parede e tal. É verdade. Recentemente foi engraçado, porque as crianças não conhecem muito isso. Eu fiz uma pipinha do Ah, é? Legal, legal. Falando em bambu, você sabe, já tem projeto de irrigação com bambu e cotonete. É mesmo. Show, Ângelo, legal. O bambu é todo um capítulo à parte, né? Tá? Você já andou com cotonete? Você coloca aquela haste de cotonete e vira um botejadorzinho. Sobre isso. Legal. Pessoal, eu vou tentar passar rapidamente, faltam cerca de 20 slides aqui para a gente ver. E mais uma vez eu estou enrolado com essas questões administrativas, por volta de 10h40, 10h50, vou tentar fechar e já pensei em alguma dinâmica aí para a gente tentar assistir aqueles materiais. Eu fiquei super curioso, não sei se o Cláudio está nos ouvindo, né? Sobre aqueles materiais que o Cláudio divulgou, as lives, e eu não sei se isso ficou gravado, Cláudio, mas eu também não consegui assistir ao vivo, parece que o José tentou, também não conseguiu, mas a gente fazer uma tarefa que eu pensei para essa semana, até eu pensei assim, o José não conseguiu ver, a gente identificar, está rolando muita coisa legal, né, pessoal, em todas as áreas. Então a gente tentar divulgar entre a gente, compartilhar algumas participações durante a semana. Talvez isso tudo, na maioria das vezes, fica gravado, como aquela que eu passei para vocês. E isso tem sido um dos efeitos colaterais positivos aí dessa pandemia, que é o acesso à informação. A galera está se juntando, pegou aí todo o know-how de live, de gravação. A gente compartilhar pelo menos dois momentos desses para discussão na aula que vem, tá bom? Isso que eu pensei, assim, eu pensei em trazer já. Eu vou passar para vocês o material do evento que eu estou propondo, e se a gente conseguir pelo menos 2 lives para a gente dar uma discutida em questões bem atuais de resíduos, tá bom? Ok. Bom, pessoal. Foi bom, professor. Foi referente à destinação dos lixos, dos resíduos, né? Perfeito, perfeito. Bota depositado aqui aí no lixão de seropédica, né? No lixão não, agora no aterro sanitário, né? Então, você conseguiu assistir, Cláudio? Consegui. Eu printei algumas coisas, porque na verdade eu tô usando aqui o meu dispositivo móvel, né, o celular, mas eu fui printando os slides que ele estava expondo. Muito bom, foi um trabalho. Beleza. Vamos tentar assistir, tá? Porque geralmente está ficando gravado e às vezes até o acesso depois é mais fácil do que no momento ao vivo lá. Bom, pessoal, rapidamente aqui, queria passar, pelo menos terminar essa apresentação, e eu acho que a próxima de classificação vai ficar a semana que vem, é uma aula rápida, a gente não vai ocupar muito tempo não para ver as classificações formais
existem normativas pela ABNT e também pelos principais autores que têm publicado, entre eles a Adriana, que são sugeridas quanto à classificação, ou seja, como classificar os resíduos. Bom, essas imagens, então, a gente já falou um pouquinho da briquetagem, né? Isso daqui é um dos usos bastante possíveis, que são nas olarias. Olarias é aquela questão de telhas, tijolos, blocos cerâmicos, muitas vezes são indústrias, né, de alto consumo de materiais combustíveis, onde o briquete de madeira, pelo seu alto poder calorífico, pode gerar uma energia muito importante, né? Esse slide ele é de uma iniciativa comercial, uma empresa que fabrica briquetes, e ele traz algumas informações que eu trabalho também com vocês que são interessantes. Então, olha lá, ele traz, primeiro, a gente tem que olhar com um olhar crítico sempre essas informações que são marketing mercadológico do briquete. E tem um ponto-chave aí que eu sempre exploro para vocês ficarem atentos e formarem uma opinião. Eu concordo com a grande maioria dessas informações que a empresa traz. Reduz o custo na geração de energia, beleza. Pode substituir óleo, pode substituir mais material combustível, querosene, gasolina, diesel, etc. É mais saudável para a fornalha durante o abastecimento. O briquete é um material relativamente limpo, uniforme, pouco agressivo para a fornalha. Pouca umidade, a gente já falou um pouquinho da umidade, gerando poucas cinzas, que são os materiais minerais finais, residuais da queima, e pouca fumaça. Estabilidade na resposta da temperatura, redução de mão de obra, menor espaço de armazenagem, higiênico e limpo, principalmente em relação à lenha, pode ser comercializado por peso, por tonelada, porque ele tem a umidade estável. Em função do seu formato, encaixe, o transporte é facilitado, menos poluente, isento de guias de reposição florestal. Aí que eu queria fazer um adendo, né? Quando a gente fala de materiais residuais, briquetes ou algumas iniciativas de aproveitamento, de produtos que aproveitam os resíduos, a gente não tem no Brasil legislações muito precisas ou em volume suficiente para legislar mesmo essa causa. Então, o que ele coloca aí, isso que eu falo, que eu fico com o pé atrás, né, com a pulga atrás da orelha, vamos dizer assim. Ele coloca como uma grande vantagem do produto ele ser isento de guias de reposição florestal. Ou seja, se você está transportando galhada, lenha, você pode ter problema numa blitz, te pedirem o DOF, de onde é que você está tirando isso, é madeira nativa. Se você pica e prensa, acabou o problema. Ele coloca o briquete ele é isento, ninguém vai te incomodar, papapá. E aí me dá um certo mal-estar, que é aquela coisa do brasileiro, né? Então, ou seja, você se livrando da fiscalização no nosso país, geralmente todo mundo valoriza isso, ou seja, ninguém vai te incomodar. O que deveria ser, na minha singela opinião, ao contrário. Você poderia fazer assim, o briquete ele atende toda a legislação de forma correta, né? Não, ele te dá uma vantagem aí que é assim, não se preocupa com isso, não precisa de guia, não precisa de documento de origem florestal, não precisa de guia reposição, ninguém vai te encher o saco quanto a isso. E aí vem a famosa lei do Gerson, né, que todo mundo quer levar vantagem, e essas iniciativas, essas questões relacionadas à isenção são valorizadas só para discussão. Pode ser que alguém concorde, pode ser que alguém não concorde. Mas numa lógica dessa, para mim, eu fico um pouco incomodado. Sim, pode falar. Eu acredito que isso é um incentivo, talvez, ao desmatamento. Eu acredito que deveria haver uma rastreabilidade nesse produto, né? na origem do produto. Porque, na verdade, eu até conversando uma época com o professor Azarias, que nós estávamos discutindo um trabalho aí sobre Itaguaí, e foi vetado
no caso, a utilização dos briquetes aí, ele falou que, na verdade, era assim, um dos vereadores levantou a questão de que isso seria muito bom, porque aí o pessoal sairia cortando tudo quanto é árvore, estaria cortando tudo quanto é realmente todos os vegetais na frente para poder produzir e, na sua ganância financeira, produzir esses briquetes que não teria realmente fiscalização lá na frente. Pois é exatamente isso, Cláudio. A gente fica valorizando essa questão de não preciso me incomodar. Eu não acho que esteja assim completamente errado, mas não acho que esteja certo, definitivamente, porque a gente sabe que a nossa legislação ela é deficiente. Não vou entrar nesse mérito, mas a gente fala um pouco disso quando tem mais tempo, na aula de graduação, de processamento, etc. A gente sabe que existe um processo de corrupção, de falta de fiscalização, de esquentamento de processo, da onde vem a madeira, quanto foi tirado, qual a origem, qual a espécie, etc. Existe uma problemática toda, aí sim talvez que nos caiba a discussão, daquela sequência de carvojamento, né, da onde veio a madeira que gerou o carvão e etc. Enfim, pessoal, então assim, sempre quando as informações, é o que eu falei, ele possui enormes vantagens, mas poderia ter uma legislação eficiente que ele atendesse também, né? Bom, dessas mesmas informações de mercado, tá? Isso não fui eu que criei, mas isso é uma propaganda do briquete, que eu concordo também. Ele tem uma série de benefícios, né? Deixa eu aumentar um pouquinho, tá bem pequeno. Ele tem uma série de benefícios em relação a óleos combustíveis, em relação à lenha e até em relação à queima do material cavaqueado, ou seja, alguma coisa que o PC mostrou, que o Cláudio também mostraram, ou o Ângelo, né, aquele cavaco energético. A gente tem a vantagem da compactação a partir de uma densificação. Então tem uma informação aí que é peso a granel, tá vendo? Que ele é muito mais denso. Essa informação de 12 gramas por centímetro cúbico, eu cheguei à conclusão que ela está errada. Deve ser 1,2, né? Que isso é densidade, né? Gramas por centímetro cúbico. 12 é aço inox, talvez nem isso. Mas deve ser 1,2, que é uma alta densidade em relação à lenha. O cavaco é 0,6. Os outros materiais também densidades menores. Então o briquete, pessoal, vale essa mensagem. Quando você prensa o material, você densifica, você aumenta a densidade, isso é uma relação direta com o aumento do poder calorífico. Tá? Se vocês repararem, em relação aos materiais naturais, né, não são combustíveis fósseis, etc., o briquete ele ganha do cavaco, ganha da lenha de disparada. Ele só perde em termos de combustibilidade para os materiais fósseis, óleo combustível, por exemplo. Mas ele tem inúmeras vantagens em relação a esses óleos, por exemplo. Né? Essa figurinha horrorosa, né? Eu não sei quem fez isso daqui, essa propaganda, que eu ficaria até com medo de mostrar para uma criança, né? Você pega assim. Olha a carinha desse sujeito aqui. Dá até medo. Mas, enfim, é mais para ilustrar aqui, pessoal, que essas briquetadeiras não são de uso exclusivo em materiais à base de madeira. Mas a gente tem muita coisa aí de fibra de coco, a macadâmia que o Cláudio trouxe para a gente é um exemplo interessante, não está aí, mas acredito que seja possível também. A casca de arroz, o bagaço de cana, o pó de fumo, o sisal, resíduos de pó de grama, por exemplo, tudo isso a partir de um cuidado na secagem, na compactação, no uso material e principalmente na composição granulométrica, a gente conseguiria fazer esse processo de extrusão por briquetagem, gerando um pellet ou um briquete, tá? Com devido fim e com essas vantagens. Mostrei hoje aqui, será que daria para fazer? Secar, se tivesse uma secagem melhor? Ângelo, o que é importante aí na fabricação de um briquete? Primeiro é a sua pureza, né, material. Quanto mais madeira, melhor. Depois é a granulometria, cara. A granulometria é muito importante. Você tem faixas de granulometria estipuladas pelo próprio equipamento, tá?
não é assim, quanto menor, melhor. O briquete que eu tenho lá no laboratório, a gente coletou numa indústria de Taubaté, que o cara tinha uma serraria e fez também uma unidade de produção de briquetes. E ele nem conta pra gente qual que era a granulometria, mas ele punha pinos, eucalipto, em madeira e casca e serragem. E ele controlava muito bem a porcentagem de cada um desses que eu falei e a granulometria. Então, com certeza dá para você fazer. Mas a impressão que eu tenho... Era muito sujo aqui, né? Tem folha junto. Com certeza é um complicador. E outra coisa, você precisa de partículas pequenas. Isso para mim é muito claro. Você não consegue fazer briquete só de partícula grande. Tá? Você precisa ter uma composição onde a superfície de contato vai ser muito grande. E aí, quanto menor a partícula, melhor, mas não só. Tá? Então você vê no briquete, quando você pega ao vivo e a cores, assim, pedacinhos de cavaco, pedacinhos de casca e muita partículazinha pequena, tá? Para ocupar os espaços vazios dentro da composição do todo. Então é mais ou menos por aí. E com certeza, terra, folha, sílica, né, de areia, etc., isso vão ser complicadores, tá? Vamos lá, galerinha. Bom, esse daqui eu acho que foi muito bem ilustrado aí pelo Cláudio também, são aqueles briquetes de carvão, né? Essa aqui é uma maquininha possível, que é uma que faz o sabãozinho, é o mesmo processo do sabonete, ou seja, ela faz sabonetinhos de carvão. Tá horrível essa foto, né? A gente pode procurar na internet máquinas melhores, mas ela faz em batelada. Você enche, prensa, descarrega. Enche, prensa e descarrega. A imagem ao lado aqui, essa da bolinha, ela é o mesmo processo de extrusão do que o briquete, aquela imagem algumas atrás que eu estava mostrando. Ela sai por processo de extrusão, compactação contínua. Mas, nesse caso, e aí a gente já falou um pouco disso, eu não vou gastar tanto tempo, a gente precisa de um aglutinante, a gente precisa de um adesivo. Tá? Então, a madeira, quando ela é carbonizada, é totalmente alterada a sua composição química e perde aquela característica de plasticização da lignina, porque aí eu tenho basicamente uma concentração de carbono muito grande, ela perde completamente a adesão entre as suas partículas. Então, em outras palavras, o fino do carvão, ele não liga, você pode prensar, alguém podia, esse processo é a quente, a frio, ele não liga se ele não tiver uma substância aglutinadora, um aglutinante, um adesivo, uma cola. Aí o Cláudio deu alguns exemplos. O pessoal usa muito a tal da fécula de mandioca. Fécula de mandioca, eu que sou de São Paulo, a gente conhece muito por aquela indústria maisena, né? Conhece a maisena? Exatamente aquilo lá. É aquela fécula de mandioca, é um produto derivado aí dos farináceos, etc., mas ele é muito viscoso, é só adicionar água e adiciona a partícula de carvão, os finos de carvão. A indústria lá de Volta Redonda que a gente comentou, desse rapaz, o André Tarcísio, ele faz esse carvãozinho ecológico, né? Eu visitei, pessoal, eu confesso assim, é um lugar, era um galpãozinho ali, eu falo que parecia que você tinha chego no inferno, porque era assim, era tudo preto de pó de carvão. Aí ele fazia uma fogueira lá também para cozinhar a fécula de mandioca, tinha um camarada mexendo um caldeirão ali, e aí ele jogava tudo isso, o pó de carvão, junto com a fécula de mandioca, numa máquina igual a essa que está a bolinha verde aí. Mas ela estava toda impregnada de resto de briquete, etc. Era complicado, é um ambiente muito insalubre, tá? Então precisa ter essa preocupação também. Não sei se o Cláudio concorda comigo ou não, mas precisa ter um cuidado, né, com a própria questão dos funcionários. É muito insalubre mesmo. Não é, Cláudio? Eu tentei tentar fazer um ensaio aqui na minha garagem, meu Deus, eu tive problemas. É verdade. Pequeno. O grande problema da reciclagem é essa insalubridade, né?
de educação como o princípio da vantagem, É. e as pessoas trabalham de forma Tô falando bem por alto, tá, pessoal? Mas é complicado mesmo, tá? Manter um pouquinho assim de isenção, mas a gente sabe que essas indústrias de aproveitamento muitas vezes são pequenas empresas, etc., mas precisa se preocupar bastante com a questão de salubridade. Bom, e para terminar essa história aqui, essa imagem, a gente já encontra isso, não talvez com tanta facilidade, mas a gente encontra isso no mercado nacional, já esses briquetinhos, inclusive para churrasco. Não sei se alguém já teve oportunidade de ir para os Estados Unidos, Canadá, fazer churrasco. Vocês já viram aquelas churrasqueiras de filme americano para fazer churrasco de hambúrguer? Churrasco de hambúrguer e salsichão? Umas churrasqueiras são super caras, isso aí. deve fabricar. Então eles só usam esse tipo de carvão, né? Ou seja, não existe carvão vegetal assim. É uma discussão, acho que eu já falei para vocês, esse conceito de carvão de churrasco à base de madeira, e mesmo para fazer aquecimento, etc., ele é um pouco vinculado ainda a país subdesenvolvido, né? Ou seja, a galera usa nos Estados Unidos o carvão à base de capim-elefante, que é o que eles usam para fazer etanol também, e eles usam o resíduo para fazer briquetinho, para fazer churrasco de hambúrguer de fim de semana. E aí vem naquelas churrasqueiras. Oi, Cláudio. Bem claro é a questão das lareiras, né? Porque hoje a gente tem isso, porque até a própria logística de armazenamento, os briquetes são excelentes para Isso aí. As lareiras, né? Para aquecimento interno. Para fazer aquecimento, né, Cláudio, no sul, etc. Com certeza. Eu vi um programinha devido à utilização de brinquedos, porque foi o meio que eles poderiam entrar em shopping, essas coisas que antigamente era muito problemático madeira. Então, aí eles conseguiram criar essa produção por causa disso. E fica um material mais limpo, né? É super interessante, eu faço isso também na aula. Esses briquetes que têm um aglutinante, fécula de mandioca, etc., eles inclusive não sujam. Você pode passar assim no braço, que você pegar um pedaço de carvão e passar, você vai ficar preto, né? Esses que têm um aglutinante, muitas vezes ele é um carvão limpo, né? Ele não gera aquela sujeira toda. Bom, vamos lá. Esse exemplo aqui é interessante. Essas imagens, quem me passou essas imagens foram aqueles dois engenheiros que eu acho que eu comentei deles também, que fizeram o nosso programa de pós-graduação, trabalhavam lá em Volta Redonda, na CSN. E eles introduziram esse pó de carvão no alto forno da siderúrgica. Então isso daqui fez parte do trabalho lá na empresa deles, e é um bico ejetor onde os resíduos que antes eram descartados, eles desenvolveram um equipamento para voltar para o processo. E aí eles ejetavam esse fino de carvão diretamente na fornalha do alto forno da produção do ferro, né? Eu tenho também lá no laboratório, até ficou desaparecido muitos anos depois, eu fiquei super feliz, né, PC, que a gente achou, que é um lingote de ferro gusa. Não sei se vocês já viram, parece uma pirâmidezinho assim, é o ferro no seu estado mais bruto, né, que a siderúrgica produz, e depois aquele lingote vai ser transformado em aço inox, em chapa metálica, etc. Mas o primeiro produto bruto, quando a indústria vende para Montina, para outras fábricas aí que usam muito ferro, ele é o ferro gusa, que sai aqui embaixo da fornalha. E o ferro gusa, ele tem na sua composição alguns carbonos, alguma questão de composição química também, que é gerada pela madeira. Isso para mim foi um aprendizado super legal que esses engenheiros me passaram. Eu sempre achei que o carvão vegetal, nesse alto forno que está aparecendo aí, ele só compusesse o processo para transmitir energia, para trazer calor e temperatura, mas eles me disseram que não,
que na produção do ferro, o ferro que a gente usa aí, ferro para fazer cadeira, móvel, ferro, etc., a madeira contribui também com algum carbono, com alguma questão química do produto final. Eu acho que a gente pode até pesquisar mais isso. Então, nesse processo contínuo aí desse autoforno, onde aqui em cima entra minério de ferro, né, extraído nas jasícuas, e carvão vegetal para fazer aquecimento do sistema, a madeira contribui também quimicamente nesse processo. Tá? Não sei se o Cláudio tem mais informação, algum de vocês, se é isso mesmo ou se eu estou falando besteira, mas eles me convenceram que é isso. Bom, pessoal, sim, Cláudio, pode falar. Poderíamos também utilizar aqui também da determinada influência ali na Sangoban, na antiga Barbará, né? Legal, legal. Hoje um dos administradores ali trabalhou na Rural, na coordenação daqueles fornos ali de produção de carvão, é o Márcio. Ah, que joia. Joia, seria super interessante também. Uma visita lá para que pudesse observar, porque eles consomem bastante o carvão, né, vegetal, e o fino de carvão também para agregar valor aí do poder calórico. Então, se ela dispuser a visitar, nós faremos essa... Beleza, beleza, Cláudio. Eu sou super a favor da gente ilustrar o máximo possível. Bom, isso daqui, pessoal, como a gente está falando de aproveitamentos, sim, Andressa. Sobre isso que você tinha falado, sobre a família. Não sei se vocês conhecem, tem uma empresa chamada Ferbasa, na Bahia. Acho que é, não sei se é Alagoinha ou acho que é Alagoinha. E aí eles fazem isso. Eles utilizam, né, o eucalipto, tem lá uma produção de eucalipto, com destino para ferrovia. Eles produzem ferrocromo, ferrocílica, tudo para produção de aços. Então, é para isso só a empresa deles. Eu já visitei lá uma vez, durante a minha graduação, foi com a professora. E exatamente isso, eu também não conhecia, e é super interessante. Ah, legal, Andressa. Legal. Onde que é isso? Sul da Bahia, você falou? Na Bahia, eu acho que é a Alagoinha, ela é entre duas, no interior. Legal, legal. Olha, pessoal, isso tudo, se a gente tivesse a oportunidade de visitar, seria muito joia, tá? A gente ainda usa, como a Andressa está colocando, em muita significatividade o carvão vegetal em indústrias de grande porte, tá? De energia, né? Em outros países também não. Ele foi totalmente substituído por carvão mineral e muitas vezes de outras fontes que não madeira, né? Bom, lembram da história do tiço, que é aquele resíduo do carvoejamento, da carbonização para fazer carvão que não queima direito? E aí eu trouxe só um exemplo aí de talvez uma possível, saindo de um exemplo muito industrial para um exemplo muito caseiro, como a madeira ou esses resíduos de carvejamento, o próprio carvão, como o Cláudio colocou, ele ainda pode ser utilizado numa escala doméstica para aquecimento, para cozinhar, em fogões a lenha, com uma efetividade e uma, como se diz, uma produtividade muito boa para fazer energia. Então o exemplo do tiço aí cabe nessas utilizações domésticas. Cama de animais. Então vou passar rapidamente, estou de olho no tempo aqui. PC falou alguma coisa que doa para cama de animais. A gente está vendo aí alguns caprinos, né? Algumas... que é isso aí? Como é que fala? Galinha, né? E pintinho, etc. Produção de frango. Aqui cabe um parêntese que eu sempre gosto de frisar. Muitas vezes, quando o madeireiro ele estabelece uma parceria para a destinação dos seus resíduos, ele resolve o seu problema. Arrumei o japonês aí que é dono da granja, que pega aqui 3 caminhões toda semana, resolveu meu problema, vem aqui, passa, não tenho mais problema com resíduo. Não é bem assim, né? Porque na granja do japonês ele vai usar ali como cama de frango
E esse resíduo, depois de passar pela granja, ele vai ter as fezes dos animais, ele vai ter uma concentração de ureia e nitrogênio muito grande, ele vai ter que ser muito bem pensado também como dispor. Uma das opções é o caminho que o Ângelo trouxe para a gente, é usar isso daí para uma compostagem, para fazer adubação orgânica. Mas tem que se preocupar com o teor de nitrogênio, porque muitas vezes começa a ser tóxico para o ambiente. Então, assim, a cadeia da gestão de resíduos, a cadeia da logística reversa, a cadeia da destinação final, ela é um conceito importante. Eu estou tentando exemplificar para vocês. Você muitas vezes gera o seu resíduo e resolve o seu problema arrumando alguém para coletá-lo. Precisa saber o que esse alguém vai fazer com esse resíduo e onde ele vai ser disposto depois de ter outros aproveitamentos, né? Então essa cadeia que a Adriana colocou naquela live, e muitas vezes as indústrias de bebida, elas não estão nem aí, reciclam a garrafa, pois a garrafa é do consumidor. A indústria do pneu, fabrica o pneu, recicla uma certa porcentagem, mas depois ela vai ter que se preocupar o que o pneu vai ser depois que ser utilizado por nós consumidores. Então essa cadeia é muito importante ser pensada numa escala de responsabilização, assim, tá bom? Bom, numa escala até doméstica dessa cama de frango, esse produto aqui, ó, de pet shop, né, que é a maravilhazinha do Pinos, maciazinha, cheirosinha, limpinha, ela tem uma demanda hoje em centros urbanos grandes também. Sempre falo, né, PC, que minha filha teve 2, 3 bichinhos desse aí quando era pequena, e eu cheguei a ter que comprar isso daí, porque nem levar para casa eu esquecia de levar, às vezes, e esses bichinhos aí faz uma sujeira danada. E muitas vezes você vai pagar aí 6, 7, 8, 10 reais um saquinho de serragem dessa, mas tem todos aqueles conceitos embutidos nesse saquinho de serragem. Essa foto está proposital aí. Ela é clara, ela tem um apelo estético interessante, ela é macia ao tato. Você vai abrir isso, vai ter um cheirinho legal do Pinos, talvez, e principalmente ela tem que ser uma serragem seca, porque isso daí é um foco de fungo e etc. fantástico, né? Se tiver úmido, fechado, lacrado, isso aí vai fungar rapidamente. Então você vai agregando valor ao seu produto, né? Ao seu processo de aproveitamento, numa escala que pode ser bastante interessante. Aquela história dos equipamentos, né? Essa foto aqui embaixo é da serraria do Luiz, é um proprietário de uma serraria também em Piraí, que consome basicamente eucalipto e que não tinha utilização para suas costaneiras, resíduos de desdobro primários e desdobros secundários. Hoje ele tem uma estufa de secagem de madeiras, e uma das opções que já existe equipamento nacional é esse picador de disco inclinado. Ele pode, olha lá o textinho, ele produz cavacos para a indústria de celulose e papel a partir dessas costaneiras que estão exemplificadas aí embaixo. Isso é super interessante. Isso aí é a história da integração tecnológica, né? Ou seja, você desenvolver esse equipamento, é um equipamento nacional, e muitas vezes esses resíduos da serraria são simplesmente utilizados para queima, às vezes aproveitando energia, às vezes nem isso, e eles podem gerar cavaco celulose, que é uma matéria-prima que vai se transformar em papel, ou seja, é um destino super interessante. Então, desenvolver equipamentos para um formato de madeira que ele é meio ingrato, né? Essas costaneiras, elas são muito heterogêneas em termos de formato, suas características. Então você tem que desenvolver, investir em tecnologia para também trabalhar melhor de forma racional o seu resíduo. E a gente já tem alguma coisa no mercado nesse sentido, tá? Outros equipamentos nesse sentido são as resserras. Esses dois equipamentos aqui em cima à esquerda, elas pegam aquele resultado final da laminação para fazer compensado e serram para fazer pequenas tábuas. Assim como essa serra de fita horizontal
que é uma serra para a produção de lamelas. Lamelas é uma peça de madeira serrada, mas muito fininha, muito comum na produção de pisos engenheirados. Então essas 3 máquinas também foram desenvolvidas, foram projetadas para consumir resíduos de uma outra indústria. Aqui no caso, rolos resto da indústria de compensado. Tá? Bom, novamente a imagem do meu parceiro lá, o Luiz, lá de Piraí. Isso aqui é a tal da plana 4 faces. E no meio tem uma que era dele, da indústria, aqui tem uma novinha saindo da fábrica. Essa máquina, ela pega uma peça de madeira serrada e faz o aplanamento numa passada só, ela come as 4 faces da madeira. Então nessa visita que a gente fez essa brincadeira, a gente pegou uma peça toda fungada, e aí é como se ela fosse passando na plana, ela vai sendo limpa, tá vendo? Então uma peça que poderia ser eventualmente desclassificada, na questão do meio, aí essa imagem do meio aqui está com uma ampliação maior, ela já foi prejudicada internamente, aquele fundo da mancha azul da madeira de pinos, ele pode penetrar na madeira, e retrabalhando ela pode eventualmente ser sanada e ficar totalmente limpa. Então muitas vezes uma peça que está fungada, suja, feia, ela pode ser retrabalhada em uma máquina como essa plana pode fazer, e tem uma reclassificação. Tá? Ela sai de uma qualidade C e D e vai para uma qualidade A. Agrega valor, economiza, aproveita peças residuais, retrabalhando a máquina. Processo interessante também, industrial, possível dentro de serrarias. Vamos lá. Torno de laminação sem garras. Então, na indústria de compensados, pessoal, a gente tem uma situação comum, que são algumas imagens anteriores, que você prende a tora de madeira com garras laterais, assim, parecendo o que eu estou fazendo aqui com o braço. Prendo a tora e faço a movimentação para ela gerar folha para fazer compensado. Essa máquina aqui, ela não tem essas garras laterais, ela tem 2 conjuntos que prendem a tora de cima e embaixo. Você está dando para ver aqui, e aí ela lamina a tora de madeira até sobrar praticamente um cabinho de vassoura, que essa imagem é de baixo. Tá? Então ela tem um aproveitamento muito maior, só que ela tem um inconveniente. Para fazer essa prensagem sem as garras laterais, ela precisa de um rolo que seja um cilindro perfeito. Tá? E muitas vezes a tora não tem, muitas vezes não, quase nunca ela é um cilindro perfeito. Então esse rolete aí, que está aparecendo entrando na máquina, ele é um resíduo do torno tradicional. Tá dando para entender, pessoal? Então esses toretezinhos aí, eu tirei essas fotos lá em Belém, são toretes de Paricá, que foram laminados na indústria principal, e aí era uma feira de máquinas, eles estavam vendendo esse torno sem garras. Você vai pegar o rolo que sai residual e vai retrabalhá-lo até ficar um roletezinho que de repente dá até para ser utilizado como cabo de ferramenta, como cabo de vassoura e etc. Tudo bem? Estou dando uma corridinha aqui, mas vamos lá. Essa é aquela indústria que eu falei. Olha, você está coletando o resíduo no lugar que ele é gerado. Então isso era o exemplo mais que salta mais aos olhos, parece um octopus, assim, né? Aquela história. Então são mangotes que estão sugando todo e qualquer ponto do equipamento que gera uma serragem. E cada mangote desse vai para um recipiente específico para ser trabalhado. Então a indústria fica muito limpa, né? Não sei se o PC chegou a visitar essa indústria. Essa é aquela da Uliana lá em Tietê. O cara faz portas e janelas e, enfim, tem uma indústria muito limpa, coleta todo o seu particulado em cada ponto de geração. Eu acho que tem a foto, tem outra foto de outros equipamentos, cada um, por mais simples que seja, tem a sucção, e aqui abaixo à direita tem o lugar onde a serragem é armazenada, tá? Limpa, classificada, com controle de umidade.
aumentando toda a chance então de aproveitamento do material. Esse conceito da gestão de resíduos em equipamentos, ele vai acontecer até em equipamentos manuais. Não sei se alguém já viu isso, mas hoje até algumas furadeiras, lixadeiras, ela tem o coletorzinho de pó, né? Pode parecer uma besteira, mas é uma mudança de concepção, de conceito. Então antigamente você vai lá, lixa o negócio, sai resíduo para todo quanto é lado. Hoje não, hoje a indústria, no seu projeto da máquina, de uma maquitazinha manual, ela já põe na concepção do projeto um coletor de pó. É uma besteira? Não, não é. Você está melhorando, você está coletando seus resíduos. De repente, se isso for no equipamento de um marceneiro, que usa diariamente, né, diferente que a gente em casa vai usar pouquinho, mas o cara vai coletar esse pozinho, a cada hora ele vai lá, joga num recipiente maior, assim como essa máquina de baixo, que a gente tem uma lá na marcenaria, né, PC? E nunca usa também, porque ela é um pouco desengonçada para usar, mas ela é um coletor, essa de baixo, que você adapta ele, conecta nas serras circular, na serra de fita, na desempenadeira, no desengrosso, e ele também faz uma sucção e coloca nesse recipiente aí vermelho toda a serragem gerada nesse processo, toda ou uma boa parte, né? Então são conceitos, né? São conceitos que as próprias ferramentas, a tecnologia mecânica de produção de máquinas para madeira, ela vai agregando com o passar do tempo. Isso é muito positivo, na minha opinião. Tá, pessoal? Vamos lá. O que mais? Isso aqui foi a mesma feira de Belém lá. Outro paradigma que a gente quebra na área de aproveitamento de resíduos. O que vocês estão vendo aí, 100% de materiais produzidos a partir de resíduos de madeira, numa concepção interessante que nem sempre é utilizada na área madeireira, que é a mistura de espécies. Muitas vezes o produtor de móvel, de pisos, de esquadria, de uma porta, se a gente parar para pensar, a gente tem uma porta do que? Essa porta é de ipê, de maçaranduba, de cedro. Esse piso é de cumaru, de jatobá, de cupiúba, de sucupira. Pouquíssimas vezes a gente tem espécies misturadas no mesmo material. Então eu não tenho, esse meu móvel aqui é de ipê, jatobá, embuia e maçaranduba, tudo junto. Não tem, né? Esse conceito da gestão de resíduos, ele quebra esse paradigma. Então aí é um exemplo, e muitas vezes utilizando essa heterogeneidade de características, de cores, de cheiros, de texturas, para valorizar o material. Então a gente tem aí alguns exemplos de pequenos objetos que misturam várias espécies e fazem mosaicos, fazem desenhos. Olha esse vasinho aqui. Ele fez uma porçãozinha, um Vzinho lá com uma madeira mais escura, com madeiras mais claras em volta. Isso é uma sacada muito legal, porque a gente chama aí dos POMs, né, os pequenos objetos de madeira, e também bancadas, móveis. A gente precisa quebrar esse paradigma. Tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar. Você pode utilizar espécies que combinam, espécies que não combinam, mas é uma possibilidade ou uma alternativa que aumenta o leque do aproveitamento de resíduos. Porque o cara pode chegar lá e falar, eu quero o seu resíduo de ipê. Pô, mas eu não tenho, o ipê está misturado com cedro, com a sucupira, com o jatobá. Não, então eu não quero mais. Tenta abrir o horizonte, vamos trabalhar produtos que nem esse, tá? Vou deixar aí também para a gente discutir, mas é uma alternativa onde a gente ganha. Outro exemplo aí, alguma mistura de espécies, era a mesma feira, pequenos pedaços, isso é importante também, pequenas peças compondo para fazer peças maiores, né? Então no Brasil a gente é muito mal acostumado, a gente tem grandes pranchas de madeira, a gente tem grandes toras, árvores imensas. O conceito da gestão de resíduos, ele não é bem assim. Você tem que pegar peças pequenas, colar, talvez com adesivos menos tóxicos, gerando peças maiores, aumentando muito mais a possibilidade de aproveitamento do material. Esse aqui foi a minha primeira tese de mestrado que a gente fez, mais ou menos nesse conceito. Foi do Kellison,
sei, talvez se o Ângelo lembra, esse acho que não, esse aluno nosso hoje está trabalhando aí super bem, fez mestrado também, mas foi meu primeiro orientado, fez mestrado comigo, foi o meu primeiro orientado de mestrado, e ele fez todo o trabalho com análise de custo, viabilidade para produzir essa poltrona aí com restos do nosso laboratório. Restos é feio, com resíduos ou subprodutos do nosso laboratório. Então fez o desenho, produziu a poltroninha, ficou lá no IF durante cerca de 1 ano, depois ele acabou levando embora, me arrependi. Depois quando a gente fez a prancha, eu tinha aprendido, falei, não, a prancha vai ficar aqui, porque essa poltrona era a mesma história, vou fazer duas, né? Vou fazer duas, uma para mim, uma para o laboratório. Acabou que fez só a dele e levou embora. Mas vamos lá. Da mesma forma, para provar esse conceito para vocês, ou tentar convencê-los, esse senhorzinho de camisa azul aqui, ele é da família lá daquela indústria que eu mostrei a captação de resíduos particulares. E ele fez o galpão e entrou no programa, aquele programa Jovem Aprendiz, e pegava adolescentes, né, em idade escolar, depois da escola passavam 2 a 3 horas na indústria dele, tinha um salário e uma bolsa do governo também para produzir pisos de madeira com 100% dos Estados Unidos. Isso aí foi o ano, que ano foi isso também? 2004, 2005, a gente fez uma visita lá. E essa imagem aqui à direita acima é o produto final dele. Tudo resíduo que ia para a caldeira de biomassa, pessoal. Ia para a caldeira de biomassa, ele subiu alguns degraus e estava produzindo piso para exportação. Então, assim, é legal queimar o resíduo na caldeira de biomassa, joia. Mas é muito mais legal mandar para o Canadá, para os Estados Unidos, para fazer piso, não é? Com certeza, se agrega mais valor. Era exatamente o mesmo material que ia para a caldeira, passou a ser classificado, trabalhado, emendado. Eu tenho esses exemplos no laboratório, desses pisos aí, e ele tem uma linha desde pau-marfim, sucupira, ipê, jatobá, eucalipto, que ele reaproveita, redireciona para um produto que vai ter muito mais valor agregado. É daqui que ele tira, ó. Então é daqui que ele tira esse material que vira isso daqui, ó, tá? São 2 fontes em diferentes escalas na escadinha que eu tento utilizar como exemplo. Aqui a mesma indústria lá da sucção é uma porta onde ele enche também com resíduos de outros processos para fazer o preenchimento da porta, tá? Ou seja, uma boa alternativa de utilização dos resíduos também. As caldeiras de biomassa e recuperação do licor preto nas indústrias de celulose e papel, aquele licor do processo de deslignificação, ele é um combustível importante para a indústria, então cai nesse sistema assim, uma escala macro, né, industrial, de aproveitamento e gestão de um resíduo importante também, recuperado na forma de energia. Trabalho da professora Adriana, lá em Piracicaba, resíduos de madeira com a lama da indústria celulose e papel, que é um decantado dessas lagoas aqui que vocês estão vendo na imagem anterior. Essas lagoas aqui, ela decanta um material que depois é coletado para fazer e pode ser aproveitado como tijolo na construção civil. Enfim, pessoal, outras inúmeras alternativas. Essa é a última imagem da aula de hoje. A gente falou um pouco disso, né, de outros segmentos. Então, toda essa introdução, que eu acho que aqui eu termino a introdução à disciplina, a gente pode transportar ou direcionar para vários segmentos industriais. Não sei se vocês já viram isso, essas telhas ecológicas, é um material super difícil de reaproveitar, que é aquele material da Tetra Pak, né? Existe, parece que essa única empresa, não sei se hoje tem outras, que é para fazer essas caixinhas de leite, creme de leite, molho de tomate, que hoje é o que mais tem. Esse material dificilmente recicla, ele não pega fogo, e ele não pode ser assim desmanchado para virar a mesma coisa. Mas existe alguma coisa aí no sentido de chapas para fazer telha, por exemplo. Indústria de papéis, papelão, fibra de coco, papéis reciclados, indústria de pneus ou segmentos de pneus de carro,
e programas de coleta seletiva vão ser plano de fundo para todas as nossas aulas a partir de então. Desculpa a aceleração aí nos minutos finais, mas eu acho que foi legal o começo da aula, foi bem produtivo e eu vou contar com a ajuda de vocês para a gente tentar discutir então 2 apresentações, lives no começo da aula que vem, onde a gente vai ter a parte de classificação que não é tão demorada não. Tá bom, galerinha? Deixo a palavra aberta aí no final. Espero que todos, então... isso aqui já está lá no SIGA, espero que todos já tenham acesso. A aula que vem tem a classificação, já está lá também. E a gente tem conseguido aí cumprir o nosso cronograma. Tá? Então vamos tentar participar essa questão de alguma atualização a partir de lives. E na semana que vem a gente começa já talvez também a falar dos seminários, tá bom? Para avaliação. Ok? Tudo bem. Beleza, pessoal. Desculpa sair um pouquinho correndo aqui, tá? Hoje tem reunião do TPGCAF de novo. Quem tiver a fim de passar a tarde em reunião. Acho que a Andressa até assistiu um pouquinho da reunião semana passada, não? Não? Parece que eu tinha visto seu nome. Ou talvez seja outra Andressa. Mas o José ficou comigo lá, firme e forte. Tá bom. Hoje a gente vai discutir a seleção de novos professores, que a gente faz só de 4 em 4 anos, e vamos discutir o processo seletivo de alunos também do ano que vem. Professor, Sim, Ângelo. Aí aquela questão do aproveitamento do crédito, será que saiu alguma coisa? Está saindo. O seu você pode considerar aprovado, que eu já vi. Mas eu falei na reunião da semana passada. Aqueles créditos todos meus foram aprovados? Foram aprovados. Tá? Passou pela mão da Eliane, passou pela mão do Marco Gervásio e eles deram ok na sua solicitação. Só preciso sacramentar isso aí. Tá saindo. Não, entendi. Não, só pra me saber mesmo. Eu fiquei pra me saber como é que tá o andamento de crédito, como essa questão minha de ficar fora, assim, não posso sempre. Beleza, mas a gente está soltando isso, eu acho que é mais uma semana, eu estou dando o aproveitamento nos históricos, tá? Bom. Esse período de aprovação de crédito já foi extinguido? Não, Carlos, Cláudio, a gente pode flexibilizar também. Tem uma regra que o aluno precisaria pedir o aproveitamento até primeiro ano, alguma coisa assim, mas a gente a gente formalizou isso em reunião, ratificou isso na semana passada, que a gente está no momento que não dá para cobrar esses prazos todos com muita severidade não, tá? Então os prazos estão bastante flexíveis, mas se tiver crédito para aproveitar, é bom já encaminhar para a gente, tem um formulário específico, um processo que a gente precisa abrir. Tá bom, galerinha? Vou fazer uma comparação lá do meu currículo, tá ótimo. Beleza. Bom fim de semana para todo mundo. Se cuidem. Estou gostando muito aí da dedicação de todo mundo. Menos do Rodolfo, né? Que precisa um chãozinho de orelha. Falar com ele, mas ele tá avisando sempre. Valeu, galera. Nesse horário das 13 horas nós temos aula lá com o professor Acácio, né? Então, a Cássio está conseguindo conduzir legal, né? Também. Tá aí, mas aí nós ficamos divididos, né? Participamos um pouco da aula, participamos da reunião. Entendi. Tá bom, mas se vocês quiserem, tá público, é o mesmo link aqui, viu? Fazer a reunião nessa mesma sala, se alguém quiser participar ali, contribuir, vai ser super bem-vindo. Abração, galerinha. Bom fim de semana, tá? Ok. Também.